Em qual tipo de casa o seu filho está crescendo? Uma casa saudável ou uma casa disfuncional? Qual tipo de ambiente vocês têm vivido? Qual família que eu e você, a gente tem construído na nossa vida? Qual que é a casa que você tem vivido e qual que é a casa que você quer viver? Qual que é a casa que você quer oferecer para o seu filho se desenvolver e construir a educação dele? E o seu relacionamento, tanto com seu marido, quanto com a sua esposa, com seus filhos, qual que é o ambiente que você tem vivido, construído e qual que é o que você deseja e anseia? Então é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, nessa live. Seja bem-vindo, boa noite. E eu quero te levar a pensar sobre isso, sobre qual lar que nós temos construído e oferecido para os nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir qual que é o lar, qual que é a família que você tem construído e dado para os seus filhos crescerem e se desenvolver? Você só está indo seguindo o fluxo, no automático. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes o automático é tão natural para a gente, porque a gente precisa resolver tantas coisas práticas, objetivas na nossa vida, que a gente vai seguindo o fluxo e perde o controle da sua ação. Perde o controle da nossa vida e o objetivo. A gente deixa de ver quais os nossos objetivos iniciais enquanto pais, enquanto marido, esposa, enquanto família. Você então passa simplesmente a reagir às situações que vão acontecendo no dia a dia e passa a ser um fazedor de tarefas, uma pessoa que simplesmente reage a tudo que acontece na sua vida e na sua família. Você sempre você pode falar que às vezes você tem controle, mas muitas vezes você simplesmente reage, não tem o controle da situação. Você vai me ouvir falando aqui sobre várias vezes, em várias lives, em vários conteúdos, sobre tomar o controle da própria vida e ter mais intencionalidade nas coisas que você faz, na sua vida, no seu dia a dia. Exatamente por isso, para te trazer de volta desse automático que está a sua vida, desse automático que está o seu dia a dia, na sua casa, com seu marido, esposa, seus filhos. Porque quando a gente perde o controle, a gente perde a possibilidade de ter intenção, ou seja, de fazer pensando naquilo. O que eu quero com isso? Nas suas ações, no seu dia a dia, você entende? Porque no automático você só reage, você só age instintivamente, do jeito que der, do jeito que dá aí no dia a dia. Mas quando você retoma o controle, começa a planejar a sua vida e agir de forma intencional, as coisas mudam. Porque daí você consegue direcionar a sua casa, a sua família, seu relacionamento, seus filhos para os objetivos que vocês têm na sua vida, de construir uma família. Certo? É claro que é impossível a gente ter controle de tudo o tempo todo, né, gente? Mas quando a gente planeja, você aumenta as suas possibilidades disso, de ter controle. Você concorda comigo? Quando a gente fala de família, por exemplo, as coisas nem sempre acontecem como nós planejamos. Às vezes dá uma coisa errada, às vezes você discute com seu marido ou com seu filho por alguma coisa que aconteceu no dia a dia. Dali você está todo com a cabeça cheia, já está irritado porque está tudo dando errado, e daí você explode, perde o controle, daí já vira uma bola de neve. Mas nesses momentos você precisa entender que você não precisa simplesmente seguir o fluxo. Você errou, você volta atrás, pensa, meu Deus, fiz cagada. E agora, o que eu posso fazer para consertar? Como que eu posso voltar a ter o controle de novo da minha família, dos meus filhos, do meu relacionamento? Porque quando você perde o controle, você começa a reagir e passa a fazer uma sucessão de erros. E um erro leva a outro erro, que leva a outro erro. E quando você se vê, você está todo sujo nessa lama que virou esse dia a dia no automático.
Então, você sempre vai me ver aqui voltando você para o controle da sua vida. Você precisa retomar o controle hoje do seu casamento, retomar o controle do seu relacionamento com seus filhos, retomar o controle da sua casa. Quais são os objetivos da minha família? Quanto tempo que você não pensa nessa pergunta? Não sei lá, eu quero é criar meus filhos e estou vivendo assim, estou sobrevivendo. Mas você realmente quer simplesmente sobreviver? Você quer que sua família simplesmente sobreviva dia após dia e paga as contas e luta ali, sobrevive mais um dia de rotina? Você quer só passar um ano, continuar ali sendo colega de quarto ou colega de apartamento do seu marido, da sua esposa? Ou você quer ter uma família que tem controle, tem objetivos e estão juntos nesse plano de vida, nesse projeto de vida, construindo juntos construindo e sendo um ao outro, apoiando um ao outro e facilitando a vida um do outro e juntos nesse projeto de vida. Eu tenho certeza que se você consome esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui sobre família, sobre princípios, sobre educação de filhos, sobre relacionamentos conjugais saudáveis, eu tenho certeza que esse é o seu desejo, eu tenho certeza que o seu desejo não é simplesmente sobreviver a mais um dia, a mais um ano e continuar caminhando como se não tivesse objetivo na sua vida, nos seus filhos, no seu relacionamento. Eu tenho certeza disso, mas às vezes você não sabe como. E às vezes você precisa de alguém para te chamar e te trazer de volta para os objetivos da sua família, certo? Queria até compartilhar uma coisa com vocês, porque quando a gente fala de família, as coisas, como eu disse, nem sempre acontecem como a gente planeja. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente é um exemplo disso. Quando a gente estava namorando, a gente tinha 1 ano e meio de namoro mais ou menos, acabou que a Leide engravidou da Laura, que é a minha primeira filha. Daí fez a gente mudar totalmente os planos. A gente já pensava em se casar, ter filhos, construir uma família, mas isso acelerou os nossos planos. Isso a gente já tinha um desejo, a gente já percebia que um ao outro fazia sentido para o nosso projeto de vida, tanto para mim ter ela na minha vida, quanto para ela me ter na vida dela. Então, claro que a gente teve que improvisar muita coisa, né? No início, porque a gente não estava preparado para isso. Naquele momento que a Leide engravidou, de construir uma família, porque a gente tinha planos mais para o futuro. Ou seja, nós acabamos improvisando muitas coisas, como acontece na minha vida, e tenho certeza que já aconteceu coisas assim na vida de vocês. Mas, apesar das dificuldades, nós sobrevivemos, porque a gente tinha muita vontade de fazer dar certo. Acho que esse foi o ponto principal. Nosso porquê foi mais importante do que as nossas dificuldades. A gente tinha um porquê muito forte, porque a gente queria muito que o nosso relacionamento, que a nossa família, construir uma família, um lar saudável, um relacionamento forte, filhos que a gente pudesse educar e ser uma família feliz, bem-sucedida. Então, nosso porquê foi maior do que as dificuldades da nossa família, da nossa casa. E isso não foi uma desculpa para a gente se manter nesse lugar de improviso no início, que foi realmente um improviso. Aquela bagunça, né, gente? Imagina, os dois, beleza, trabalhando, a gente não era tão jovem assim, né? Eu já tinha os meus 29, a Leite já tinha uns 26, 27 anos dela. Mas ainda assim, é algo inesperado que muda quando você não tem aquela estrutura bem planejada, né? Enfim, mas o nosso porquê foi mais importante. Agora, para alguns casais que passam por esse mesmo tipo de situação, por exemplo, se depararem com uma gravidez que não estava planejada, num relacionamento, num namoro, por exemplo, essa decisão nem sempre é muito óbvia e clara como foi para mim e para a Leite. E aí, exatamente por não se conhecerem muito bem, né, um ao outro, terem dúvidas sobre isso. Será que eu quero me casar mesmo? Será que eu quero ter filhos? Ou será que eu quero essa pessoa para mim? Será que faz sentido, né, essa pessoa para mim? Será que a gente tem objetivos em comum ou não? Então, nem sempre é tão óbvio para algumas pessoas. Daí, é um prato cheio para essas pessoas tomarem decisões erradas e começarem já
a vida de forma errada. Que seja, né, muitos deles escolheram, mesmo não tendo certeza, por pressão social, religiosa, moral, ou simplesmente pela facilidade logística de já estarem juntos, conseguirem gerenciar um filho. Ou seja, o princípio dessa relação já começou muitas vezes errado. Porém, a gente fala o fato de a gente começar de forma atropelada ou improvisada, o fato de você ter cometido muitos erros no início do seu relacionamento, isso não justifica você permanecer errando e permanecer no automático, não continuando, não tomando de volta o controle da sua vida. Porque você erra, você improvisa ali, mas a partir disso você senta e planeja. Você pensa, meu Deus, tá, agora eu tenho uma família. O que isso quer dizer? O que isso exige de mim? E o que eu tenho para oferecer para essa família? O que eu não tenho, preciso buscar, aprender e desenvolver? Quais são os objetivos da nossa família? Para onde nós vamos caminhar? Enfim, você vai pensar nisso a partir disso. Você não vai viver nesse improviso, nesse dia após dia, deixar a vida me levar. Ou seja, errar no início não justifica você permanecer errando e batendo cabeça e continuando nesse automático, levando sua família para lugar nenhum. Porque quem não sabe onde vai, não vai a lugar algum, gente. Todos nós erramos. Não existe família perfeita. Mesmo profissionais como eu e outros, nós fatalmente vamos errar. Tanto nos relacionamentos conjugais quanto na educação dos nossos filhos. E o ideal de família saudável, quando a gente fala de um ambiente familiar saudável ou não saudável, funcional ou disfuncional, existe ou não existe esse ideal de família saudável? Eu posso te afirmar que não. Pelo menos não da forma que é pregado, essa forma engessada, fechada de família. Porque quando a gente fala de padrão de família ou padrão de qualquer outra coisa, isso teria que abarcar fatores como cultura, história de vida de cada um, objetivo de vida. E nem sempre o padrão consegue englobar todos esses fatores na vida de uma pessoa. Então eu quero diferenciar aqui para que a gente entenda o que é um ambiente familiar, uma casa, uma família saudável e o que não é uma família saudável, funcional. Eu preciso aqui diferenciar para você 3 coisas. Primeiro, uma estrutura. O que é a estrutura familiar? O que são os objetivos familiares? E o que é o funcionamento familiar? Então eu queria diferenciar para você essas 3 coisas, que é a estrutura, os objetivos e o funcionamento de uma família. Porque quando você entende essas 3 coisas, esses 3 fatores, estrutura, objetivos e funcionamento de uma família, você consegue identificar se você tem um ambiente familiar saudável ou disfuncional. Então, a partir disso, são 3 coisas diferentes. Quando a gente fala de funcionamento, eu vou começar pela terceira, porque é a questão mais subjetiva e mais pessoal desses 3 fatores que eu quero falar com você aqui hoje. Quando a gente fala de funcionamento, a gente está falando como você, a sua esposa, o seu marido conduzem a casa e a família de vocês. Eu estou falando de como cada família escolhe gerenciar a rotina, os relacionamentos, como vocês se organizam, as tarefas de casa, liturgia, rituais da família, ou seja, como você gerencia a sua família, como que funciona, como você entende que o funcionamento da sua casa, como que vai funcionar para vocês alcançarem os objetivos da sua família. Então, cada casa funciona de um jeito. Você entende que o funcionamento ele está num âmbito mais prático do dia a dia da gente, da família? E dos 3 fatores que eu falei, que é a estrutura, que são os objetivos e que é o funcionamento da casa, esse é o objetivo, esse fator é o mais subjetivo, pessoal de uma pessoa, de uma família.
que é o funcionamento, como ela escolhe gerenciar a casa dela, como que você acha que a sua família vai funcionar melhor? Então, uma família ela vai funcionar melhor, por exemplo, sendo um pouco mais rígida, porque talvez as pessoas em casa elas precisem disso, porque elas têm dificuldade de disciplina, cumprir tarefas. E já outra família ela vai funcionar melhor de forma mais flexível, tendo uma rotina mais flexível, mais aberta, sendo relativamente mais democrática com os filhos, porque talvez tenham dificuldade de pais mais impositivos, então filhos às vezes mais reativos. Então, ou seja, uma família escolhe ser um pouco mais rígida ou uma família escolhe ser um pouco mais flexível no seu dia a dia, na rotina da família. E tudo bem, cada um vai perceber como funciona de forma melhor. Agora, tem casais que precisam de mais tempo juntos para conseguirem manter a conexão e não perder esse vínculo um com o outro. Agora, já outros casais são mais práticos, eles lidam bem tendo pouco tempo um com o outro. Eles utilizam muito bem esse pouco tempo que tem para estar junto, para conversar, para se relacionar, para namorar. Ou seja, isso vai depender de cada família, de funcionamento de cada família. Como cada um percebe que funciona melhor e vai escolher funcionar, né, na sua rotina. Agora, enfim, cada casa funciona de forma diferente e tá tudo bem. Você tem que encontrar o seu jeito de funcionar. A sua casa, você olha a casa do seu vizinho, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, né, gente? Você olha lá, você segue aqui a vida do Renato, psicólogo Renato Valeriano. Nossa, tem uma rotina tão certinha, os filhos dele são tão disciplinados, tal, parece ser tudo tão perfeitinho. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde, né, gente? A gente nem sempre vai postar as coisas que acontecem no dia a dia que dão errado. Às vezes a gente posta, mas não é a maioria das vezes que a gente vai postar isso. Ou as pessoas que você se relaciona, seus amigos, você acha que está tudo bem na casa deles, que funciona. Nossa, podia funcionar minha casa desse jeito, parece dar tão certo para eles, né? Parece que tudo está dando errado para você e para o outro tá dando certo. Você já teve essa impressão? Às vezes eu tenho essa impressão, mas infelizmente não. Então a gente precisa entender como que é cada pessoa da nossa casa, como é o meu casamento, o funcionamento da minha esposa, como que são os meus filhos, o funcionamento dos meus filhos, e como que essa casa, com essas pessoas tão diferentes, como essa casa vai funcionar melhor, para ser um ambiente agradável, saudável, que cada um consegue ser quem é, quem consegue um respeitar o outro, que a gente consegue seguir os nossos objetivos, que a gente consegue respeitar e nutrir emocionalmente um ao outro. Como que vai ser? Que jeito que nós vamos gerenciar melhor esse ambiente com tantas pessoas diferentes? Agora, algumas pessoas vão encontrar de forma bem fácil esse jeito, outras pessoas não. E às vezes é muito nítido para a gente o jeito que não está funcionando. A gente sabe que não está funcionando. A gente está brigando muito em casa, os meninos estão nervosos, reativos, tem dificuldade de obedecer os pais, ou você e sua esposa, ou o seu marido, vocês estão o tempo inteiro arranca-rabo, ou seja, você sabe que não está funcionando. Agora, mesmo percebendo que não está funcionando, gente, quantas pessoas são teimosas, ficam batendo cabeça e continuam mantendo a mesma rotina, o mesmo funcionamento. Gente, isso é burrice, perdão pela palavra, mas você permanecer tendo resultados ruins, se você está tendo resultados ruins na sua família, com o funcionamento da sua casa do jeito que está, e não está tendo bons resultados, e você permanece fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados ruins, e isso é burrice. A gente precisa mudar quando não está dando certo. Time que não está vencendo, que não está dando certo, a gente mexe. Por que muitas vezes a gente insiste no erro? Por teimosia, por orgulho bobo, a gente reconhecer que não está indo bem. Então, a gente precisa ter essa humildade de
parar para pensar, meu Deus, não está dando certo. O que eu posso fazer? Procurar ajuda, procurar aprender formas diferentes da gente fazer na nossa casa, de ensinar os filhos, de relacionar. O que eu fazia que dava certo com a minha esposa ou com o meu marido que eu não faço mais? Porque alguma coisa mudou. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, tem duas coisas aí em parênteses que eu queria fazer em relação a isso. Se não está dando certo meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, por exemplo, duas possibilidades. Ou eu deixei de fazer coisas que eu fazia, comportamentos que eu tinha, que fazia dar certo, ou eu continuo fazendo essas mesmas coisas que eu fazia, mas a outra pessoa ou eu mesmo mudamos. Você entende a diferença? Às vezes você deixou de fazer coisas, você era mais agradável, era mais educada, você cuidava mais, era mais atenciosa com seu marido, com sua esposa, você era mais tolerante, ou seja, você tinha comportamentos que talvez ao longo do tempo, com a rotina, com o automatismo da casa, da família, com o costume, isso é um perigo em qualquer relacionamento. Com o costume você deixou de ter esses comportamentos. Então daí as coisas começaram a não ser como eram antes. Ou você continuou tendo esses comportamentos ou comportamentos parecidos, mas a outra pessoa mudou. Ou você mudou. E isso recorrentemente acontece. Muitas vezes nós mudamos e mantemos os mesmos comportamentos com a outra pessoa. Daí a gente precisa entender quando uma pessoa muda, quando seu marido muda, quando sua esposa muda, as necessidades dele, as suas necessidades, elas mudam também. As pessoas não são estáticas. Aí um marido ou uma esposa vai virar: você não é a mesma pessoa que eu casei, você está muito diferente. Qual que é o problema disso? Ninguém permanece a mesma pessoa, gente, ao longo da vida. E se permanece, tem alguma coisa errada. A gente muda, as coisas mudam. A gente se relaciona com outras pessoas, nosso ambiente muda. Se o nosso ambiente muda, nós mudamos. Então, as nossas necessidades vão mudar. Agora, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que se nós mudamos, se a outra pessoa mudou, eu preciso entender quem eu preciso ser agora para que esse relacionamento dê certo. Daí, um outro erro, você esperar que o outro seja. Daí, você espera que o outro mude e você mesmo não muda, permanece o mesmo. Daí, esse relacionamento, por exemplo, está fadado ao fracasso. Porque se a outra pessoa não está suprindo as suas necessidades, você vai deixar de gostar e de querer aquela pessoa para sua vida, porque você quer alguém que supra as suas necessidades. Qualquer pessoa, ser humano, busca se relacionar com pessoas que supram as suas necessidades físicas, emocionais, que sejam. Enfim, esse foi um parêntese, né? Mas voltando aqui, quando a gente fala, eu falei do funcionamento da casa. Vocês lembram das 3 coisas que eu falei? Que a gente precisa entender se uma família está saudável ou não saudável. Você precisa entender o funcionamento da casa. É um funcionamento. Qual que é o funcionamento da minha família? Está ok ou não está ok? Qual que é o meu jeito? O jeito da minha casa funcionar bem ou não funcionar bem? Que é o jeito de cada um. É muito pessoal isso. Cada família vai funcionar com regras, menos regras, enfim. Agora, o segundo tópico são os objetivos. Agora, os objetivos de vida, funcionamento, objetivos e estrutura familiar. Agora, os objetivos de uma família, tem uma parte desses objetivos que a gente pode encontrar em todas as famílias, gente, em todas as famílias. São chamados objetivos universais. Agora, tem objetivos familiares da sua casa, do seu casamento, da sua família, que são pessoais. Que cada família escolhe o que vai seguir, o que quer enquanto objetivo. Agora, objetivos universais você encontra em qualquer família, como relacionamento forte e saudável, como eu disse aqui, uma pessoa que supre as suas necessidades, né? Ou seja, marido ou uma esposa
que tenta buscar fazer o outro feliz, com respeito, com cuidado, com atenção. Filhos bem educados, com princípios humanos, éticos, saudáveis. Filhos bem-sucedidos, saudáveis física e emocionalmente. Ou seja, uma família unida, com um ambiente agradável e feliz. Esses são objetivos que você vai encontrar em qualquer família. Qualquer família minimamente saudável, qualquer pai ou mãe minimamente saudável, quer isso, gente, quer um casamento feliz, que um escuta o outro, que um respeita o outro, que um dá atenção e cuidado um para o outro, quer filhos saudáveis, quer filhos que sejam bem educados, que contribuam para as outras pessoas, para a sociedade de forma positiva, que vão ser bem-sucedidos na vida deles. Qualquer pessoa minimamente saudável, você concorda? Que vai ter esses objetivos para sua família, certo? Agora, cada família vai ter objetivos pessoais também. Como, por exemplo, uma família vai escolher morar numa cidade tranquila do interior, criar os filhos nessa comunidade pacata, com poucos habitantes, naquele ambiente, né? Aquele ambiente familiar ali, de um vilarejo, que as pessoas umas ajudam umas às outras. Eles vão viver ali das criações delas, da horta, enfim, uma vida mais natural, enfim, uma vida mais pacata. Agora já outra família vai querer morar num condomínio fechado, numa cidade grande, uma grande metrópole, como São Paulo, Belo Horizonte, outras cidades do mundo. Vão querer que os filhos estudem boas escolas renomadas, para serem bons profissionais nas suas áreas. Eles vão querer fazer viagens internacionais, serem muito bem-sucedidos financeiramente. Ou seja, vai ter um outro objetivo pessoal de vida. Familiar, você entende a diferença? E, não existe o objetivo ideal de vida, você morar no interior de forma pacata, seguindo essa vida mais interiorana, tranquila, ou morar numa grande metrópole, buscando funcionar bem, ser bem-sucedido, né, na sua vida, financeiramente, enfim, o objetivo pessoal de vida. Agora, os objetivos universais são os mesmos. Ambas famílias que escolheram viver tanto no interior quanto numa grande metrópole, elas vão querer ter um relacionamento conjugal saudável e feliz, vão querer educar os seus filhos de forma virtuosa, de forma que os seus filhos sejam bons filhos, cidadãos que vão contribuir para a sociedade. Eles vão querer esse ambiente familiar saudável, que vai ter respeito, vai ter cuidado, vai ter amor, vai ter afeto, vai ter proteção. Ou seja, alguns desses objetivos pessoais, alguns vão ser objetivos pessoais, outros serão objetivos universais que você vai encontrar em qualquer família. Isso considerando que uma pessoa minimamente saudável mentalmente, gente, certo? Agora, viu como cada família ela vai ter projetos de vida e pessoais diferentes, e tá tudo bem. Agora, quando a gente fala do terceiro tópico, a gente falou de funcionamento, que cada um vai funcionar de um jeito totalmente diferente. A gente falou de objetivos de vida, que tem os objetivos que são universais de toda a família, de ter uma família saudável, feliz, bem-sucedida nos seus empreendimentos, filhos bem educados, e os objetivos pessoais, que cada um vai escolher seguir um caminho diferente. Agora, quando a gente fala de estrutura familiar, aí a gente não está falando de princípios pessoais, mas a gente está falando de virtudes universais humanas. O que isso quer dizer, gente? Que são virtudes, valores e princípios que são comuns a todas as pessoas, que são necessários. Frisar isso, virtudes, valores e princípios que são necessários para você estruturar a sua família. São pilares para você construir sua casa. Quando a gente fala de valores e princípios, a gente fala de estrutura. E sem uma estrutura familiar, você não consegue construir uma família saudável e bem-sucedida. Uma família funcional, que vai funcionar bem, que as pessoas vão ser felizes e bem-sucedidas.
Então, quando a gente fala de virtudes, a gente fala de princípios universais que regem as nossas relações humanas e familiares, certo? São princípios que, por mais que você eleja, cada família, ou cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa vai eleger um princípio ou alguns princípios que são mais importantes para aquela família, certo? Mas todos são considerados importantes para a construção e estrutura da família. Quando eu falo de estrutura, a gente fala de virtudes como empatia, respeito, paciência, resiliência, que é essa fortaleza, essa capacidade de você resistir a problemas, enfim, prudência, justiça, autocontrole e dentre outros princípios e valores que você precisa desenvolver na sua vida para você conseguir ensinar os seus filhos e conseguir estruturar a sua casa. Sem essa estrutura básica, esses valores principais que você consegue organizar a sua família não vai conseguir ser bem-sucedida. Você entende que esse terceiro tópico, que é o da estrutura, é universal? Ele não depende muito de questões pessoais, porque são valores que todos nós precisamos ter: respeito, empatia, resiliência, justiça, prudência, autocontrole. São coisas que qualquer sociedade precisa ter, os seus membros precisam ter para ser bem-sucedido. Uma sociedade que não tem esses valores, esses princípios como fundamentos, ele é uma sociedade fadada ao fracasso, fadada ao caos, a problemas, né, como diversos que a gente tem vivido hoje, de criminalidade, de insegurança familiar, de desrespeito um com o outro. Então, esses princípios, eles são aprendidos, eles desenvolvidos na família, gente. São princípios que muitas famílias delegam, às vezes inconscientemente, para a escola, para o Estado impor ou exigir dos seus filhos, mas são princípios que você precisa plantar na sua casa, na sua família. Como eu postei hoje lá, né, a Laura, uma coisa boba do dia a dia dela, né, ela exercendo a virtude da justiça, fazendo um sorteio lá entre as coleguinhas da escola, para quem que vai receber o pirulito, né, porque ela não achou justo, ela tinha 8 pirulitos, são 8 meninas na sala, ela queria dar de presente para as meninas, mas ela não achou justo ela dar só às coleguinhas, as amigas mais próximas dela. Daí ela quis fazer um sorteio, ela achou mais justo, ou seja, o princípio de justiça já foi inculcado na mente dela. E isso, ao longo do tempo, quando ela for crescendo, ela vai só amplificando aquilo que ela aprendeu enquanto princípio, que está hoje numa situaçãozinha boba do dia a dia dela na escola, mas que é um princípio que vai embasar as relações e as atitudes dela ao longo da vida toda dela. Quando ela tiver situações que ela tiver que decidir por um ou por outro, por um caminho ou por outro, ou por uma pessoa ou por outra, ela vai levar em conta o que é mais justo. O que é mais justo nessa situação? Porque ela entende que a justiça é um princípio fundamental, que precisa embasar o comportamento dela. Então olha como que uma situação aparentemente banal da vida de uma criança, ela vai ser amplificada para a vida toda dela e para os comportamentos à medida que ela for crescendo. Então você concorda comigo que qualquer pessoa minimamente saudável, ela entende a importância desses valores na vida dela, na família dela? Agora, Renato, mas existem pessoas que não têm, não valorizam esses princípios e valores? É claro, gente, que existe, mas eu já te adianto que são pessoas que não são saudáveis mentalmente, que passaram por famílias disfuncionais e não conseguiram se refazer dos traumas e dos esquemas negativos que eles viveram nas casas deles, nas famílias deles. E por isso, muitos, inclusive, possuem transtornos mentais. Transtornos, inclusive, transtornos do seu próprio caráter, que vão embasar, que vão direcionar os seus comportamentos no dia a dia.
Agora, uma pessoa minimamente saudável psicologicamente, ela possui compreensão, ela entende a importância da gente praticar e fundamentar a nossa família nesses princípios, nesses valores. Você que está consumindo, por exemplo, esse conteúdo aqui de educação de filhos, de educação conjugal, familiar, de construção familiar, de uma família saudável, funcional, eu tenho certeza que você tem esse objetivo na sua vida, de ter uma família saudável. Senão você não estaria perdendo seu tempo ouvindo e tentando aprender e buscar aplicar na sua família, na sua vida. Esses princípios, valores e objetivos saudáveis para sua casa. Então, agora, como a gente saber se está dando certo ou não está dando o meu projeto de família? Aí é o cerne da questão, gente. Como a gente saber se está dando certo ou não? Se eu estou dando certo como pai, se você está dando certo como mãe, se nós estamos dando certo como marido e esposa, se a gente está dando certo como família. Tem uma máxima cristã que é muito conhecida, mesmo quem não é cristão, que diz que pelos frutos se conhece a árvore. Qual tem sido o resultado da sua família? Quais têm sido os resultados da sua família? Seus filhos estão indo bem? Estão se desenvolvendo bem? Ou estão tendo muitas dificuldades? Eles estão conseguindo lidar com as emoções deles? Ou eles não estão? Seu casamento está indo bem? Ou seu relacionamento? Sua família? Os planos da sua família? Você tem planos ou você não tem? Ou você já esqueceu há muito tempo quais são os planos e objetivos da sua família? Como eu disse no início, você só está no automático. Você perdeu o controle totalmente. Vocês estão felizes? Quando você deita lá na sua cama, você pensa, nossa, que vida legal que eu estou vivendo. Que família legal que é a minha. Você consegue pensar isso? Ou você deita na sua cama à noite e só consegue lamentar o dia que você teve e você não sabe o que fazer para mudar a sua realidade? Então, a gente, claro, naturalmente, algumas coisas vão dar certo na nossa vida e outras não. Agora, quando só estão dando errado, a gente precisa reavaliar se a nossa casa, a nossa família está caminhando para um rumo legal, para um caminho legal. A gente retomar o controle e agir de forma intencional. Eu vou mais uma vez reforçar aqui. A gente precisa parar. Parar, gente, não é perda de tempo. A gente está vivendo num momento histórico, funcionalista da sociedade, que as pessoas acham que parar é perda de tempo. Parar não é perda de tempo. Parar é um sinal de sabedoria e prudência, muitas vezes. Quem age no automático, age sem pensar, age sem objetivo, age sem plano. Se você está agindo automático, talvez seja a hora de você parar e pensar o que você está fazendo, para onde você está indo, por que está dando tudo errado, por que você não está feliz, por que sua casa está dando, né, sua família, seus filhos, não está legal. Parar não é perda de tempo. Parar é um sinal de sabedoria e prudência, que muitas vezes nós precisamos ter esse comportamento prudente, de parar e refletir o que está dando errado. A gente só sai do lugar e muda quando a gente tem a humildade de olhar no espelho e reconhecer as nossas misérias e as nossas dificuldades. Eu só estou indo no automático, fazendo uma cagada atrás da outra. Por que eu não posso reconhecer o meu fracasso? Porque às vezes você pensa assim, não vou reconhecer, porque o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão achar que eu sou um fracassado se eu procurar ajuda, se eu parar de fingir que está tudo bem socialmente. O que as pessoas vão pensar? O que os meus irmãos... Existem famílias que alguns núcleos permanecem fazendo coisas erradas e continuam disfuncionais porque elas insistem em parecer em pessoas ou famílias boas e bem-sucedidas para as outras pessoas, por uma competição boba, às vezes, entre irmãos, porque às vezes o outro irmão está indo super bem e aí a pessoa tem medo de se sentir fracassada ao reconhecer
que precisa de ajuda. E aí não procura ajuda e só segue o fluxo e age para correr atrás. O objetivo dela, na verdade, é ser o outro. Ela não tem objetivos que são como projetos pessoais da família. O objetivo dela é ser o que o irmão dela tem sido, ter a família que o irmão dela tem tido, enfim, ter o casamento que a amiga tem. Isso, gente, como eu disse no início, não existe ideal de família saudável, bem-sucedida. Você pode sim, não tem problema nenhum, ter referências. Você pode ter uma pessoa ou outra, uma pessoa que você segue aqui como referência, fala, nossa, que legal a forma como ele educa os filhos, como ele trata a esposa dele, como ela trata o marido. Que legal a dinâmica da família deles, que legal. Isso é uma inspiração. Mas você não precisa ser ou tentar seguir ou simplesmente atrás, né, querendo ser aquela pessoa, aquela família. Cada família é uma, porque existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Por isso precisam ter objetivos diferentes e funcionamentos diferentes, para que sejam bem-sucedidas. Se você tentar ser o outro, tentar buscar ser aquela família que você admira, que você deseja, né? Se você trazer essa parte da admiração para o desejo, simplesmente, e correr atrás daquilo, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir ser aquela família. Porque aquela família, aquele casal, aqueles filhos, eles vivem em outro contexto totalmente diferente e funciona daquele jeito, porque eles são daquele jeito. Você precisa entender como que é o seu jeito de funcionar, como a sua casa vai funcionar bem, como seus filhos vão ser educados, porque os seus filhos vão ser bem educados de forma diferente dos meus, porque os seus filhos têm às vezes necessidades diferentes dos meus. Você pode tomar a educação dos meus filhos como referência, inspiração, ou de pessoas que você admira, mas você precisa entender as suas particularidades, as particularidades da sua família. Você entende isso? A importância de você entender que o seu jeito de ser família é diferente do jeito do outro. E isso interfere exatamente por isso, porque cada pessoa de sua família é uma, que tem necessidades emocionais diferentes. Então o jeito da sua amiga lá, que tem uma família maravilhosa, funciona bem e eles têm alcançado os objetivos deles, porque eles encontraram um jeito deles funcionarem bem, que não é necessariamente o jeito que vai funcionar para a sua família. Então você precisa entender isso. Agora, você tem que parar para pensar, eu estou indo automático? Ou eu estou ou não estou? Né? E retomar o controle da sua vida. Você continuar achando que o seu casamento vai melhorar com o tempo, os seus filhos vão melhorar com o tempo. Um dos maiores erros que ensinaram, um dos piores conselhos que as pessoas ensinam pra gente, desde o início da nossa vida, sabe qual que é? Que o tempo cura tudo. E isso é uma mentira, gente. Porque uma mágoa, por exemplo, ela só piora com o tempo. Você deixa passar, não, você brigou com seu marido, sua esposa, eles falaram uma coisa que você não gostou, você deixa passar essa noite. Aí você passa um dia, 2 dias, 3 dias. Vai chegar um tempo que vai ser insuportável aquilo. Uma palavra maldita para o seu filho. Aquilo, com o tempo, só vai enraizando no coração dele esquemas negativos e sentimentos ruins em relação a você. O tempo não cura tudo. O tempo muitas vezes piora determinadas coisas, comportamentos ruins seus, seja com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Então você precisa parar e pensar. Uma coisa importante, uma virtude que a gente precisa aprender, gente, é a humildade. Humildade, como eu disse, para olhar no espelho e reconhecer, falar, não estou sendo legal, não estou sendo marido legal, não estou sendo uma esposa legal, não estou sendo um pai, uma mãe legal. O que eu posso fazer de forma diferente? Como eu disse, a sabedoria, a prudência de parar tudo. Isso não é perda de tempo. Quando você para e reflete, né? Você para e reflete sobre as suas questões, sobre a sua família, o rumo que as coisas têm tomado,
você poupa muitas vezes anos de sofrimento e de um caminho mal sucedido e infeliz na sua casa, no seu relacionamento. Muitas vezes vai ser parar e pensar: será que esse casamento tem futuro? Será que nós dois fazemos sentido juntos? É triste falar isso, mas em determinados casos, quando as pessoas não têm mais os mesmos objetivos de vida, as pessoas não têm mais a vontade de suprir, de nutrir as necessidades um do outro, não faz mais sentido estar junto. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é uma outra máxima cristã, que é uma verdade. Não tem como você caminhar com alguém que não quer um caminho parecido com o seu, que não tem vontade de apoiar um ao outro, de fazer o outro feliz. Então, muitas vezes, o parar é parar para pensar se essa vida que eu tenho tido faz sentido. Agora, se você quer, se não, eu quero fazer dar certo, eu quero que meu casamento mude, aí faz sentido. O que eu preciso fazer para mudar? Vamos conversar? O que a gente precisa fazer diferente? Faz sentido a gente estar junto? Se faz, vamos tentar mudar então? Bom, o que a gente, como eu disse, o que a gente fazia que a gente não faz mais um para o outro? Ou o que a gente precisa hoje que um faça para o outro, porque a gente mudou, as nossas necessidades então mudaram. Então me ensina, o que você quer hoje de mim? O que você precisa de mim hoje? Isso é humildade para reconhecer. Então seu porquê precisa ser mais importante e maior do que as suas dificuldades no seu dia a dia, certo? Sua vida só vai mudar, sua família só vai melhorar quando você começar a olhar no espelho, e ter a humildade para reconhecer as suas dificuldades, seus erros e pensar e falar umas verdades para você mesmo. Você já falou umas verdades para você mesmo? Então, qual casa, qual família que eu tenho construído, que eu construí até aqui? Não importa se você teve começos conturbados como eu tive, que eu relatei aqui para vocês, eu e minha esposa, a gente não tinha planejado estar junto, pelo menos não inicialmente, né? A gente teve um filho, né? Tivemos uma filha sem planejar, mas a partir disso, a partir de todos os erros, o que eu posso aprender com todos os erros que eu cometi? No meu casamento, no meu relacionamento, na educação dos meus filhos. Renato, mas meu filho já tem 10 anos, um já tem 15, um já tem 20. Tem como mudar? Gente, só não tem jeito para a morte. Enquanto tiver vida, tem impossibilidade de você mudar. O que eu tenho feito diferente? Voltando os 3 pilares, os 3 fatores importantes para você pensar e refletir sobre qual casa você tem construído, qual lar você tem construído. A estrutura. Qual estrutura você tem construído sua casa? São princípios, valores. Quais são os valores que você tem basado? Ou você só está deixando levar? Não, sua família precisa ser uma família que um respeita um ao outro, que um tem empatia um com o outro, que um quer entender qual que é a dificuldade do outro e ajudar e suportar um ao outro. Sua família precisa ser forte, resistente, começar a conseguir superar os problemas. Seus filhos, você precisa ter mais paciência, tolerância um com o outro. Você precisa ter mais autocontrole, parar de reagir simplesmente na emoção, naquela tempestade ali. Seu filho faz uma birra, você vai lá e briga com ele, xinga ele e não ensina nada com isso. Seu marido, sua esposa faz uma coisa que você não gostou, você vai lá e reage só na ação e reação e aumentando a distância entre vocês. Quais princípios e virtudes você tem construído sua casa, sua família? Quais objetivos da sua vida, da sua família? Beleza, você tem o objetivo de ter uma família feliz, saudável, bem-sucedida, mas objetivos práticos, qual que é o plano? Gente, vamos sentar aqui, qual que vai ser o plano? O que a gente quer para a nossa vida? Onde a gente quer estar daqui a 5, 10 anos?
como que eu quero que o meu casamento esteja, como que eu quero que os meus filhos estejam, quanto tempo que eu estou investindo para os meus filhos estarem ou não, serem ou não educados. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu chego à noite, já está quase na hora de todo mundo dormir, a gente conversa pouco. Pois é, isso já demonstra qual princípio, um dos princípios que você tem construído sua casa. Nós temos que sobreviver, a gente tem que ganhar dinheiro e construir uma casa bem, né? Enfim, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa. Mas o que é mais importante? O tempo que eu tenho com meu filho, educando ele, ou que eu posso oferecer financeiramente para ele? Esse é um erro que, inclusive, eu quero conversar com vocês em outra oportunidade. É um erro que a maioria das famílias, principalmente as famílias de classe média, que é a maior parte da população, classe média, tem cometido no seu dia a dia, investido todo o seu tempo, recurso físico, financeiro e psicológico e energia no trabalho para comprar coisas, construir coisas e ter uma casa melhor, ter um apartamento melhor, ter um carro melhor, ter um trabalho melhor e pôr numa escola boa e fazer viagens. E são coisas que nós ocupamos a maior parte do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano. E a gente não prioriza estar junto. A gente não prioriza o dia a dia. Você quer ter uma semana de férias maravilhosas com seu marido, com a sua esposa, na Europa, ou em Buenos Aires, enfim, no Nordeste brasileiro, mas daí você vive uma vida miserável todos os dias do resto do ano. Você vive quase que 360 dias do ano de forma capengando no seu casamento com seus filhos. E você trabalha para ter uma semana de férias maravilhosas com a sua família. Agora, o que é mais importante? Eu ter dias, 360 dias, 358 dias maravilhosos, ou eu ter 7 dias de férias maravilhosas? Olha como que nós temos invertido os nossos valores enquanto família. Certo? Você tem percebido isso também? Ou será que só eu tenho percebido? Então, gente, quando a gente fala de qual casa que a gente tem construído para a nossa família, para os nossos filhos, qual casa nós temos edificado, você precisa entender o que você tem feito, quem você tem sido, o que você tem feito de errado, está funcionando ou não está? Estou no controle ou estou só no automático? Os meus filhos estão indo bem ou não estão? O que eu estou fazendo de errado? Porque se os meus filhos não estão bem, eu sou responsável por eles. E isso é uma responsabilidade sua, então você tem que pensar o que eu tenho feito de errado. E quem eles vão se tornar, boa parte dessa responsabilidade é sua. E do seu casamento. Por onde seu casamento tem ido? Que o seu casamento é a base da sua família. Algumas pessoas já conversaram comigo durante anos, esses anos a gente tem conversado com muitas pessoas. E muitas pessoas têm conversado comigo e falam: Renato, mas eu tenho insistido porque eu quero que minha família seja uma família estruturada, que tenha um casamento, que os meus filhos tenham pai, tenham mãe, enfim. E às vezes insistem num relacionamento que está falido. Ou, como eu disse, por mais que você não queira interromper uma relação que você vê que não está bem sucedida, se você quer realmente manter esse relacionamento que muitas vezes tem feito mal, se a sua casa tem estado somente briga, discussão, seus filhos só têm visto isso, você distante do seu marido, você distante da sua esposa, vocês já não se tratam mais com tanto respeito, e os seus filhos vão observando isso e vão internalizando o que é um relacionamento, porque a referência deles de relacionamento é vocês, é o relacionamento de vocês, é isso que eles vão levar para a vida deles. Então, a sua relação é a base para que eles entendam e se desenvolvam bem. Se eles não tiverem um ambiente seguro, um ambiente familiar, que eles entendem que os pais, eles se respeitam, eles se amam, eles têm um objetivo em comum, eles estão ali para eles,
para proteger, para educar, para cuidar. Se o seu filho não tem isso, esse ambiente não é um ambiente saudável. Se é um ambiente que só tem troca de farpas, discussão, briga, se é um ambiente que você não respeita um ao outro, que sejam os filhos, porque o respeito também tem que ser da parte dos pais com os filhos, de entender do que seu filho precisa. Esse não é um ambiente saudável, um ambiente funcional para o seu filho. Então, minha orientação para você hoje é que você pare. Primeira coisa, gente, para. Se você está no automático, para, olha no espelho e faz um raio-x da sua casa, da sua família. Se você já se perdeu da estrutura, não sei mais quais objetivos são importantes para minha família, para minha casa, não sei mais quais são os objetivos, não sei mais para onde a gente está indo, a gente está só caminhando. E eu já não sei mais se esse funcionamento da minha casa funciona, né, tem funcionado ou não. Eu só estou caminhando, né, deixando a vida levar. Então você pare e reflita, faz um raio-x da estrutura da sua família, princípios, valores, quais são os princípios e valores que eu prezo, que eu quero que os meus filhos sejam criados, que o meu relacionamento passe para minha família, sustente minha família. Quais são os objetivos que nós nos perdemos deles, para a gente voltar para o trilho. A gente precisa parar e voltar para o trilho. E qual que é o funcionamento? Que não, se não está funcionando, o jeito da nossa rotina, o gerenciamento da minha casa, está faltando regra, conversa, está faltando a gente reestruturar melhor a casa, a gente precisa parar e pensar. Quando você repensar esses 3 pilares aqui de uma casa, de uma família, de um lar bem-sucedido, saudável, feliz, funcional, as coisas vão mudar, gente. Então repense a estrutura da sua família, os objetivos da sua família e o funcionamento da sua família. E se não está dando certo, tenha humildade de entender e de reconhecer se você precisa estar sendo uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, como eu disse no início. Não existe família perfeita, não existe família ideal. Existem princípios universais e objetivos universais que regem qualquer família. Existe. Mas não existe um padrão de funcionamento familiar que vai funcionar para todas as famílias. Você vai ter que entender dentro da sua estrutura, dos princípios que você preza para sua família, dos objetivos que você tem na sua família, qual que é o funcionamento ideal para vocês. A partir disso, você vai voltar para os trilhos. Você vai capengar. Tem hora que você vai sair um pouco do caminho, mas o importante é sempre você perceber que você está desviando do objetivo de ter uma família saudável, bem-sucedida, feliz. Você voltar para os trilhos. Não pense que parar é perda de tempo. Não parar é burrice quando você está indo para caminhos diferentes dos que você tem na sua vida. Então, repense hoje. Pare sua vida. Pare para refletir. Raio-x da sua família. Qual que é a estrutura da minha casa? Se eu tenho ou não tenho princípios que regem minha família? Ou se eu estou regendo a minha família em princípios errados? Se eu tenho demonstrado, ensinado princípios errados, equivocados para os meus filhos? Se eu baseei o meu casamento, meu relacionamento em princípios errados? Quais são os objetivos que eu preciso direcionar minha casa e qual que é o funcionamento que é o ideal para mim? Porque eu sou uma pessoa, minha esposa é uma pessoa, os meus filhos são diferentes da outra família que eu admiro, que eu considero como inspiração. E é isso, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Esses 3 princípios: estrutura, objetivos e funcionamento familiar. Pare hoje e reflita quais que têm sido esses 3 princípios de vocês. Reavalie, pense o que você precisa mudar hoje. Não espera do outro. Não espera do outro. Se você quer ter uma família bem-sucedida, isso tem que partir de você. O quanto que você está disposto a contribuir para isso. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. A gente está junto e vamos junto nesse princípio, nesse objetivo de ter famílias
mais felizes, saudáveis, funcionais e bem-sucedidas. Famílias baseadas em virtudes, casamentos e a nossa família, os nossos filhos sendo educados, baseados em virtudes universais e fundamentais na nossa vida. Um abraço e até a próxima live.